Algo que mexe muito com a gente na hora da gente mudar um hábito, que é a resistência para o novo. Sabe que precisa mudar, mas aquela voz interna nos trava. Dá medo, insegurança, incertezas. A mudança não acontece. Por isso, então, esse vídeo aqui é pra você. Hoje nós vamos falar sobre quanto maior a resistência, menor a chance de construir um hábito. E como o processo é extremamente importante pra gente ir melhorando aos poucos. No final, eu vou compartilhar algumas leituras com você pra você colocar em prática e tentar melhorar os seus hábitos. Quando a gente sente resistência para começar algo, é muito mais difícil dar o primeiro passo. A resistência pode vir de vários lugares, só que até você entender isso, você já desistiu. Resistência é aquela força interna que faz a gente adiar algo ou desistir, sem até mesmo ter começado, especialmente se é uma coisa nova na nossa vida. É como se fosse um freio que a gente coloca dentro do nosso cérebro quando aparece um desconforto, quando vem uma chance de mudança ou quando a gente começa a lidar com certos medos. Precisa entender que a resistência é natural. Ela tá acompanhando a gente no processo de mudança. O problema é quando ela te paralisa. O problema é quando nós deixamos com que ela controle as nossas decisões, impedindo que haja um começo ou que haja continuidade em algum processo. Tem gente que tem crenças limitantes do tipo, eu não consigo, não sou capaz, não vai dar certo pra mim. Outras pessoas têm valores que dificultam essa mudança. Por exemplo, quer mudar se tá do jeito que eu gosto, ou essa rotina já tá boa, não precisa de nada diferente. Tenho medo também das críticas de outras pessoas, insegurança se vão julgar algo que pra você é um tremendo esforço, ou até mesmo as falhas. A verdade é que nem sempre começar algo novo vai ser fácil, vai ser agradável. É um processo desagradável mesmo. E eu vou trazer um exemplo recente. Eu e meu namorado estávamos conversando no final de semana e eu falei sobre algo que eu queria colocar em prática. E aí ele falou o seguinte, você já percebeu que toda vez que você quer começar algo novo, você já quer começar tendo o resultado perfeito? E talvez isso faça com que você não prossiga nas coisas, com que você não dê certo, porque você se frustra. E de fato eu sou essa pessoa que tudo que eu me proponho a fazer, já que eu vou colocar o meu máximo esforço naquilo, eu quero que o resultado seja imediato. Lidar com essa frustração durante o processo é o que faz com que a gente evolua, que a gente cresça. A gente precisa testar. Quantas pessoas hoje em dia que estão no lugar que a gente admira, que a gente almeja, testaram. Elas testaram várias vezes. Quantas histórias vocês já leram sobre pessoas que quebraram 10, 20 vezes e continuaram, mas hoje são bem-sucedidas? E a gente fala aqui sobre bem-sucedido no sentido subjetivo, tá? Porque ser bem-sucedido depende do que isso tem de significado para você na sua vida. A parte do início acaba dificultando o processo para muita gente. E muitas pessoas não dão continuidade por um simples desconforto, sendo que poderiam viver o melhor da vida delas se tivessem simplesmente continuado naquela decisão. Quando eu comecei a focar na minha rotina de alimentação e autocuidado, eu tinha muita resistência. Eu pensava, será que eu vou conseguir? Será que isso é pra mim? Será que eu sou capaz de fazer aquilo que eu vejo todo mundo fazendo? Será que eu vou conseguir dar continuidade? E se eu fracassar? Como que eu vou fazer? Eu aprendi que se eu não tentasse, eu não chegaria lá. E que se eu fracassasse, eu precisaria levantar mais uma vez. Daquilo que eu vivi do fracasso, obviamente teria algum aprendizado, não seria em vão. Tive receio da crítica, da cobrança interna. E eu precisei sair daquela zona de familiaridade. Era muito fácil pra mim estar ali, ao mesmo passo que era muito difícil, porque eu me sentia completamente fora daquilo que eu desejava para a minha vida. Sim, eu fui tentando aos poucos. Não foi perfeito, não foi do dia para a noite, foi desagradável, foi doloroso. Afinal, o autoconhecimento é isso. O autoconhecimento não é a vitrine linda que a gente tem no Instagram. Aquilo ali é 2% da vida. Aquilo que a gente de fato vive na vida real é o bastidor que muitas pessoas não mostram, porque é feio, é doloroso. O processo de autoconhecimento vai nas feridas, vai na dor, vai na sua fraqueza, mexe com aquilo que você não quer mexer, cutuca a ferida. Mas é nessa ferida, é nessa dor,
São nesses aprendizados que a gente tira grandes lições para que a gente evolua. Você entender que a resistência é natural, que ela vai fazer parte do desconforto, que você vai aprender a lidar com ela, vai continuar tentando, mesmo quando houver a vontade de desistir. Um ponto que muitas pessoas não entendem é que a gente não precisa estar 100% motivado ou ter 100% de clareza em algo para que a gente crie um novo hábito, porque o hábito, ele se constrói durante o processo. É importante de você entender. É dentro do processo que a gente erra para acertar. No processo de criação de bons hábitos, eu tinha algumas clarezas, mas nem todas. Eu tinha algumas convicções, eu tinha alguns caminhos, alguns direcionamentos, mas muitas coisas eu fui ajustando o como durante o processo, porque eu não tinha nenhuma condição favorável. Só que se eu não começasse, se eu sempre colocasse uma desculpa à frente daquele lugar, eu nunca ia sair. A ideia é que você não se paralise e não espere o momento certo, porque esse dia nunca vai chegar. Mais você pratica, mais natural isso fica. Então, se você tá com a ideia de que você não sabe por onde começar, ou que não tem vontade suficiente porque o mundo te diz isso, não se cobre demais. Um passo de cada vez. Pequeno, comece imperfeito, porque é dentro do processo que a sua mudança vai acontecer. Durante o meu processo, eu busquei muitos aprendizados em livros, porque eles me ajudaram a entender como os hábitos funcionam, a mente reage à mudança e como lidar com as dificuldades. Depois que eu entendi a importância de ler, porque dentro de uma obra a gente tem uma experiência de vida. É como se você sentasse com a pessoa num café, visse a história dela, ouvisse os aprendizados dela, as lições dela. Eu não sei se vocês têm noção do tamanho da riqueza que é fazer uma leitura. Isso mudou minha vida. Toda vez que eu leio, eu penso, eu tô aqui com várias horas de vida desse autor ou autora. Isso muda tudo. Eu tenho certeza que se você pensar dessa forma, vai ficar muito mais fácil a sua relação com a leitura. Vou indicar algumas leituras que eu fiz há muito tempo e algumas recentes, mas que mudaram completamente a minha relação com os meus hábitos. Esse daqui já tá meio batido, Hábitos Atômicos. Aqui, ó, vocês podem ver que tem muita marcação. Eu li, se eu não me engano, em 2019 ou 2020. E isso daqui é um manual de vida pra mim, onde, se você tá meio perdido sobre hábitos, leia, que vale a pena. Antes desse livro, e é meio clichê falar dele, eu comecei tudo por aquele livro Milagre da Manhã. Em outro episódio eu posso falar mais especificamente sobre cada leitura, tá? Que eu vou trazer por alto, senão vai ficar enorme esse vídeo. E agora eu vou trazer em uma ordem de relevância e importância que pra mim fez total sentido. Esse livro aqui, O Ego é o Seu Inimigo, ele é bem complexo, porque ele vai de fato na sua dissociação entre o ego e sua essência. Primeira vez que eu fui lê-lo, eu não consegui, eu não estava num momento bom e eu desisti. E ter feito a leitura desse livro, junto com a dissociação de quem eu era em essência e o meu ego, abriu o meu mundo, abriu a minha mente em questão de vaidade, em questão de ego, em questão de validação, me ajudou bastante. Vocês podem notar que ele também tá bem marcado. Eu gosto de marcar com clips as partes mais importantes, mas eu também faço muita marcação com marca-texto. Às vezes eu coloco asterisco, se é importante, eu escrevo. Os meus livros são bem rabiscados. Depois do ego, eu li O Efeito Sombra, de Deepak Chopra. Esse aqui dói. Esse aqui dói, esse aqui me fez chorar. Todos os capítulos eu chorei muito. Mas eu identifiquei uma crença, na verdade não é uma crença, um comportamento meu que veio atrelado à minha infância. Me machucou muito porque é relacionado a uma pessoa que eu amo muito. Tinha uma questão muito bem resolvida com isso. Eu precisei me perdoar, eu precisei aceitar o que eu entendi. Foi um processo, não foi uma coisa muito fácil. De você ler isso aqui, você precisa ler o do ego antes. Bom, pelo menos é o que eu aconselho. Se eu tivesse lido esse primeiro, talvez não teria feito tanto sentido quanto fez um após o outro. Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, de Joe Dispenza. Confesso que essa leitura aqui foi muito boa, porém arrastada, já que eu já vinha de uma linha de leitura muito semelhante. Porém, se você não tem o hábito de ler sobre hábitos, sobre crenças, sobre mentalidade, sugiro que leia após essas indicações.
Tudo nessa sequência, que vai te ajudar bastante. Esse livro também me ajudou muito a reprogramar a mente, a meditação. Eu faço yoga atualmente e aqui fala muito sobre o poder meditativo. A yoga é uma meditação, para quem não sabe. É bem desafiador você se concentrar, você ficar na pose, você ficar parado. Mexe com o mental, mexe com o físico e envolve muitas questões que vão além do estudo teórico, tá? Por fim, esse livro aqui, que é Garra, que o nome dele é Garra, da Ângela, não sei falar o sobrenome dela. Também foi um livro bem marcado. A leitura também foi um pouco arrastada devido ao fato de ela trazer muitos exemplos de pessoas que se superaram, mas fala sobre a perseverança, fala sobre a disciplina, fala sobre as conquistas não só pelo talento, mas pelo esforço diário de todo dia se superar. Vale a pena cada página lida. Isso daqui vai te incentivar a perseverar durante o processo dos seus hábitos. Leituras não são fórmulas mágicas, mas são leituras que podem te ajudar a pensar e agir de forma diferente. Enfim, buscar conhecimento através das leituras, a gente a entender melhor o processo e se fortalecer e continuar nele. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você já fez alguma leitura dessas, comenta aqui embaixo. Se você tem alguma para me indicar também sobre hábitos, comenta aqui. Se eu tiver lido, vai ser um prazer conversar com você sobre isso. Se eu não tiver lido, tô aberta a colocar mais livros na minha listinha também. Essa fase que eu tô agora é de um autoconhecimento e espiritualidade bem mais profundos, então eu tô buscando umas leituras diferentes deste modelo de livro, mas tudo é bem-vindo. Se você tá nesse processo de construção de bons hábitos, comenta aqui também. Vai ser um prazer te ajudar e trazer insights e trazer conselhos, reflexões sobre essa fase que eu já passei também e que hoje eu já estou em outros desafios. Não esquece de se inscrever no canal. Obrigada por ter ficado até aqui. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.